Olá, ouvintes, boa noite. A partir de hoje, no ar, mais um programa da Cultura Online Brasil, com o nome A República. Este programa tem a produção e a apresentação do professor L'Oreal Rocha, com os comentários e mixagem de Filipe de Souza. Um programa que estará no ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, pelas rádios Cultura Online Brasil e Rádio Internacional Lusófona. Ouvintes, este programa tem por base a análise de diversos temas com foco na área de filosofia. E realmente as ideias elas têm consequências. Elas têm ideias boas, também têm consequências boas. Ideias más têm consequências más. E assim, amigo ouvinte, cada ser humano acaba elegendo para si as suas ideias e seus valores, e de acordo com essa escolha terá então também uma vida boa ou uma vida má. São as escolhas individuais e coletivas de ideias boas ou más, mas são as coletivas que fazem e construirão um país bom ou mau. Assim, é responsabilidade de cada um de nós e de todos lutarmos por um mundo melhor, escolhendo ideias e valores bons, porque são assim as ideias que movem o mundo. E esta será a temática do programa. Boa noite, Brasil, boa noite, ouvintes, boa noite, mundo. A partir agora, direto dos estúdios do Rio de Janeiro, com a mixagem pelos estúdios de São José dos Campos, com vocês, 2 horas de estudo sobre as ideias e os valores humanistas da cultura ocidental. Boa noite, L'Oreal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua determinação de trazer à luz temas polémicos, mas necessários. Mas nos explica melhor o nome do programa, a República, e o seu teor. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura e da Rádio Internacional Lusófona. Bom, eu sou filósofo, né? Hoje, infelizmente, na área de humanidades, nós temos notadamente no meu campo, eu posso falar com à vontade em relação a isso. A gente, quando faz um curso de filosofia, sinceramente, nós não aprendemos nada, né? Porque a filosofia ela não é um conteúdo teórico assimilativo, né? Em que você junta conhecimento. A filosofia ela tem, sobretudo, um compromisso de fazer o indivíduo levar o indivíduo a um mergulho dentro dele mesmo, né? E ele tornar-se uma pessoa melhor. Então ela não é uma profissão. Hoje tudo é profissão. Bom, mas vamos responder a sua pergunta. A origem do nome, né? Primeiro, o que o nosso programa vai tratar? Como você bem colocou, o tema central que vai perpassar todos os programas da República é o estudo dos pensadores e das obras humanistas, cujas ideias e valores ajudaram a formar o Ocidente cristão. Vamos especificar o que nós estamos chamando de Ocidente cristão. Ocidente cristão é essa herança cultural múltipla, né, que nós vemos desde os gregos. Então nós temos assim 4 grandes influências que formaram o que hoje a gente entende como o Ocidente cristão. Por que cristão? O fato de ser cristão tem alguma coisa a ver com a religião cristã? Sim, tem. Não especificamente, isso não significa que nós estamos elegendo uma religião em detrimento de outra. Não é nada disso. Tem a ver com o pensamento cristão, que sim, a Igreja Romana ajudou a forjar e a consolidar, né? Juntamente com outros países, evidentemente. E nós vamos ver a singularidade desse pensamento em relação às outras culturas. Então, o que nós chamamos de Ocidente cristão? É essa herança da filosofia grega, com o direito romano, com o pensamento cristão, que não pode ser reduzido e nem confundido com a Igreja Romana. O pensamento cristão é algo muito mais além do que isso. É preciso nós termos em vista que a Igreja Romana em si, ela surge muito mais tardiamente, ela surge 300, 400 anos depois que o cristianismo já existia, né? Vamos lembrar daquelas cenas dos cristãos que o Império Romano jogava
no Coliseu para os leões comerem. Então, ali já existe uma coisa completamente diferente. E lembrando que esse pensamento cristão tem por origem a história diretamente ligada à história do judaísmo, cujo cenário passa-se no que hoje a gente entende como Oriente Médio. E do Oriente Médio ali para o norte da África. Então, essa história é muito ampla. Um outro fator que nós temos também, que ajudou a formar o Ocidente cristão, são exatamente os povos que viviam na Europa, que nós chamamos pagãos, né? Porque eles cultuam deuses imanentes. O pensamento ocidental cristão, ele é um pensamento de transcendência, ele não é um pensamento de imanência. E hoje nesse programa nós vamos começar a explicar um pouco essa diferença. E, evidentemente, quando Portugal e Espanha vêm às Américas, já existe uma cultura aqui muito pujante, então também há uma aculturação, né, desses povos que aqui existem. Então é isso que nós chamamos de Ocidente cristão. O Ocidente cristão é exatamente essa formação, porque como é que uma cultura se forma? Uma cultura não se forma por uma deliberação autocrática, ou seja, um governo resolve falar que aquele povo terá uma determinada característica. Não, isso é resultado das experiências, das vivências, dos valores, e isso leva séculos. Então, assim, a existência do Ocidente cristão é um fato. É um fato que foi sendo consolidado nos últimos 3.000 anos. Então é uma construção histórica de 3.000 anos. Bom, isso é o ponto principal. Nós vamos então estudar os pensadores e as obras humanistas cujas ideias e valores ajudaram a formar, sustentar e manter o Ocidente cristão. Um outro ponto fundamental o ser humano, como você colocou na abertura, a inteligência humana constrói as ideias, né, e escolhe os seus valores. O que é valor? Valor é tudo aquilo que eu valorizo. Então, se eu valorizo dinheiro, eu vou focar e vou ganhar muito dinheiro, né? Se eu valorizo o poder, eu vou focar em ter muito poder. Se eu valorizo o bem, eu vou focar em criar ações boas. Se eu valorizo a minha família, eu vou focar em cuidar bem da minha família. Isso é valor. Valor é um processo de escolha, sobretudo, né? De acordo com as ideias que eu tenho e com os valores que eu escolho, você fala, eu não herdo. Pode ser que sim, mas muitas das vezes os valores de famílias que nós herdamos, nós rebatemos aqueles valores, né, e não os aceitamos, cria um conflito, né? Então, de certa forma, o homem tem na sua mão a construção das ideias que ele vai seguir e a eleição dos valores. E isso determina a qualidade da vida que ele vai ter, ou seja, a falta dela. Isso aqui é um ponto muito importante, porque geralmente, hoje em dia, a palavra qualidade de vida, eu dei uma palestra o ano passado, exatamente num seminário, num congresso, que falava exatamente sobre qualidade de vida. Geralmente nós cobramos que o governo nos dê qualidade de vida. Ou seja, a gente quer saúde, a gente quer assistência social, nós queremos bons transportes, como se isso fosse qualidade de vida. Não, eu posso ter absolutamente tudo isso e não ter nenhuma qualidade de vida. Então, a qualidade de vida entra dentro do terreno da escolha de manutenção de determinadas ideias e de determinados valores. Porque se qualidade de vida fosse somente coisas materiais, por exemplo, boa saúde, bom emprego, muito dinheiro no bolso, etc, 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 se fosse somente uma coisa que está fora de mim, ou seja, que eu tenho que adquirir um carro, o carro do ano, o carro mais chique, a roupa mais cara, se isso for qualidade de vida, efetivamente, o homem fica absolutamente inviabilizado de ter qualidade de vida, porque tão logo o aspecto externo da vida dele mude, a qualidade de vida dele cairia. Então a qualidade de vida é algo diretamente associado à interioridade humana. Ela não está vinculada de forma nenhuma às estruturas externas. É claro que você se apoia nas coisas externas, mas não são elas que determinam a sua qualidade de vida, ou a sua felicidade, ou a sua infelicidade.
É por isso que no nosso programa nós vamos falar sempre que as ideias têm consequências, né? Há ideias boas e há ideias más. Se você cultiva a ideia boa, por exemplo, ou cultiva uma ideia má, todo dia você fala mal do seu chefe, diariamente. Todo dia você se queixa da sua esposa. Evidentemente que isso vai criando um campo de densidade na sua vida, que num determinado momento o seu chefe será muito ruim e a sua esposa será péssima e você vai pedir o divórcio. Mas esse hábito é seu. Eu ensino isso para os nossos alunos do curso do Quarto Caminho há quase 20 anos. A pessoa que você é independe do meio em que você nasceu. Independe mesmo, né? Porque se o meio fosse influenciar-se 100%, uma criança que nasce numa favela teria que inevitavelmente ser bandido. Inevitavelmente. Então, como é que a gente vê que essas coisas são falhas? A partir do momento em que eu tenha um único exemplar que fuja a essa regra. Então, assim, quantas crianças nascem por ano em ambientes violentos? X. Todas essas X crianças são violentas? Não. Então, isso significa que tem algum problema na tese. Ou seja, por outro lado, isso remete à ideia da interioridade humana. Por que aquela criança que nasceu naquele ambiente violento não tornou-se violenta? A resposta para isso está na pessoa humana daquela criança, né? Independentemente do ambiente ser péssimo. Nós vimos isso, por exemplo, nos campos de concentração. Tinham pessoas que ficavam presas nos campos de concentração nazista e há dois tipos de reação clássica. Quando a pessoa é submetida a um estresse, a um grau de sofrimento muito intenso. Ou ela sai fortalecida daquele processo, não é? Ou ela se dissolve, né? Então, houve inúmeros casos, como por exemplo, um médico famosíssimo, que é o Dr. Viktor Frankl. Ele e a família inteira foram prisioneiros nos campos de concentração nazista, e aquilo foi exatamente a base humanista, sólida, que vai consolidar a carreira de médico dele. E ele vai estudar a vida inteira, ele vai se interessar exatamente por esse aspecto. O que acontece dentro do campo psíquico humano? Né? Que algumas pessoas conseguem preservar a sua integridade e outras não conseguem. Então, toda a existência humana, ela evidencia ideias e valores. Então, de acordo com as ideias e os valores que você elegeu mesmo, não foi a sua família que te colocou, que você elegeu, a sua vida será quase que uma medida exata daquilo que você resolveu construir. Então, há uma escolha individual. Como nós vivemos em sociedade, a escolha individual de cada um de nós, o primeiro campo em que essa escolha afeta é o campo familiar, né? Então, se você tem uma família complexa, por exemplo, ou extremamente conflitante, né? Uma família onde há muitas brigas, muitas disputas, muitas raivas, isso é uma escolha individual de cada membro da família. Por mais difícil que essa ideia possa parecer, né? As famílias acabam tendo uma tônica, mas essa tônica é o resultado operacional de escolhas individuais. O mesmo se dá nas cidades. Por que há cidades mais violentas e outras menos violentas? Nós somos levados a pensar que é pelo tamanho da cidade. Não, não é não. Não é não. Individualmente e coletivamente nós estamos fazendo uma sequência de escolhas, né, em que isso vai levar a desconstruir alguma coisa dentro da cidade, ou depositar dentro da cidade ideias e valores que coletivamente são extremamente nocivos. Então aqui a cidade acaba se estruturando como alguma coisa nociva, né? Isso vale para um país, por exemplo. Por que os países são tão diferentes? Quando a gente olha para o Japão, quando a gente olha para a China, quando a gente olha para a Tailândia, quando a gente olha para os Estados Unidos, para a França, para o Brasil, para a Argentina, por que esses países são diferentes? Isso diz respeito à cultura, diz respeito ao caráter individual de cada um, né, que acabam formando o destino daquela nação. Então, quais são, o que nós chamamos de ideias e valores humanistas do Ocidente cristão? E eu chamo a atenção a isso porque essas ideias são construções do Ocidente cristão. Não são construções da África, não são construções da Ásia. São construções da cultura ocidental cristã, né, que levou 2000 anos, e essas construções estão perfeitamente consolidadas, e mesmo que você não saiba, você usufrui dessa conquista, né?
Então as ideias e os valores humanistas que construíram o Ocidente cristão são ideias boas, todas elas, porque elas fazem o bem, promovem o bom e divulgam o belo. Essa é a trilogia da perfeição grega, bem, bom e belo. Deus é, por conseguinte, o bem, o bom e o belo. Ou tudo que nós desejamos para uma pessoa, quando nós amamos essa pessoa, está dentro dessa trilogia. Nós desejamos o bem, que só ocorra coisas boas com ela e que a vida dela transcorra belamente em paz. Bem, o que são esses bens coletivos? Alguns exemplos deles: paz, liberdade, lei, civilidade, espírito público, segurança, propriedade particular, vida familiar. O que nós verificamos como característica desses bens públicos? Se vocês observarem, todos esses bens coletivos, bens públicos não, todos esses bens coletivos, eles dependem da cooperação do outro e com o outro. Ou seja, são coisas que eu não adquiro sozinho. A paz, eu posso adquiri-lo sozinho? Talvez possa. Coletivamente, não. Então, mesmo que eu seja um indivíduo em paz, se o outro está em guerra, como é que eu faço? Eu aceito o desafio da guerra ou eu mantenho-me na paz? Então veja que a ideia de liberdade. A ideia de liberdade não é um exercício isolado. É um exercício de coletividade. A ideia de lei, mesma coisa. A ideia de civilização, espírito público. O governo acaba de construir um hospital. Chega alguém que vai lá, que está com raiva do governo por alguma razão e quebra o hospital inteiro. Então, ausenta-se o quê? Espírito público aqui. Porque por mais errado que esteja o governo, o patrimônio público é público. A segurança. A segurança não é alguma coisa que depende só do aparato militar, porque nós temos diferentes níveis de segurança. Você tem a segurança que o pai transmite para o filho. Você tem a segurança que o patrão transmite para o funcionário. Você tem a sua segurança interior, em que você está seguro de si, do que você quer, aonde você quer chegar, da pessoa que você é, etc, etc. Então, segurança não é só segurança pública. Propriedade é a sua propriedade privada, ou seja, o seu apartamento, é o seu carro, mas é também aquilo que é seu, efetivamente seu. Qual é a ideia que é sua? Qual é o valor que é seu? Vida familiar. Isso é uma construção absolutamente própria. Embora um dos grandes conflitos que quem tem filho sabe passa quando o seu filho começa a ficar maior e ele tem que conviver com outras pessoas e terá que necessariamente conviver com outras pessoas, quais são os valores? Muitas das vezes os valores e as ideias que você tem em família são valores totalmente distintos daquilo que ele vai encontrar na sociedade. Então nós vemos que, e como contrabalançar isso? Todos esses valores são valores construídos no Ocidente cristão. São valores que levaram 3.000 anos de construção. E hoje em dia nós falamos dessas coisas e não sabemos quanto tempo isso demorou, nem quem foram os indivíduos, as ideias, as pessoas que defenderam isso, porque na época em que isso foi defendido, é preciso entender que essas ideias não eram as ideias vigentes. Então a implementação dessas ideias custou muito sangue, muito suor, muita lágrima, muito esforço, muita guerra mesmo, muita perseguição. Hoje nós podemos falar de paz, que já é alguma coisa inclusive institucionalizada em termos de lei, mas a gente não sabe quanto isso custou. Nós podemos falar de liberdade, mas nós não sabemos como foi difícil, porque não era só os escravos que não tinham liberdade. A liberdade de culto, a liberdade religiosa, a liberdade de acesso à educação, a liberdade das mulheres poderem estudar, a liberdade de você poder fazer alguma coisa que o seu pai, diferente daquilo que o seu pai havia programado. A liberdade aqui é num sentido amplo. Então todas essas coisas que o Ocidente cristão construiu em termos de ideias e valores humanistas, eles são bens privados, mas eles também são bens coletivos. E nós não podemos obter nenhuma dessas coisas isoladamente. Por que o nosso programa vai falar sobre isso? Porque a construção dessas ideias boas levou milênios.
mas nós vivemos um momento em que há um trabalho de destruição de todas essas ideias. Construir é muito difícil, é muito demorado, né? Entretanto, é muito rápido destruir, é muito recreativo destruir, inclusive, né? Porque quando os indivíduos que defendem essas ideias boas aparecem, como eles são pessoas que você poderia pensar que eles são mais conservadores, essas ideias rápidas, fáceis e recreativas rotulam essas pessoas exatamente de fora da moda, né? Então urge a gente revisitar em que consiste essas ideias coletivas, de bem coletivo, o que singulariza essas ideias, né? Que formaram os valores da cultura ocidental cristã, mesmo que você não seja católico, e não está em pauta a religião aqui. Está em pauta aqui uma forma de pensamento, né? Então, o nosso programa, o novo programa A República, ele não é um programa meramente de informação e de cultura, né? E nem tampouco só focado em pensamento filosófico. Ele é um programa que vai além disso, ele vai transitar pela história, pela política, pela filosofia, pela economia, etc. Nós vamos pegar autores que foram fundamentais nessa construção e também analisar alguns autores que se contrapuseram, né, para que a gente consiga ter um paralelo, pelo menos uma perspectiva dupla. Por que isso é assim e por que há a outra face que combate aquilo, né? Sem emitir nenhum juízo, mas evidentemente mostrando os dois lados de alguma coisa. Então o objetivo que nós temos com o programa é um convite para que você desenvolva uma linha de pensamento e uma atitude genuinamente humanista, brasileira, a partir do resgate da tradição cristã e conservadora que nós temos. Com o tempo vocês vão entender o que significa uma tradição cristã e conservadora e que não tem nenhuma relação com a maioria que as pessoas dizem que é um conservador. Essa tradição associa uma espiritualidade extremamente pujante, associa um vigor intelectual fabuloso e associa uma força política muito grande. É preciso ressalvar o que a gente chama de força política, que é no sentido que o professor Agostinho da Silva entendia, e no sentido que os gregos entendiam. Política para o grego, né, e era um termo que não estava associado à política partidária. Então, quando um filósofo, notadamente os filósofos antigos, falam em política, eles não estão falando em partido político. Política vem de polis. Polis é um termo que significa cidade na Grécia, né? Então, todo cidadão que vivia na polis, ele tinha uma atuação política, né? Isso significa que todos nós que vivemos em cidades, e vivemos também, nós somos seres políticos. Não de partido político, mas o nosso agir é político, ou seja, o nosso agir se deposita dentro da cidade, né? Então, se eu sou uma pessoa controlada, eu levarei controle para a minha cidade. Eu não levarei descontrole. Se eu sou uma pessoa descontrolada, eu levarei descontrole. Nisso reside a força política. Nós temos que retomar o conceito de força política que existia na Grécia, né? Nos reposicionando como cidadãos e assumindo um papel extremamente ativo, que não é de cidadania. A cidadania é uma visão muito restrita da força política, né? A força política é aquilo que fala diretamente ao indivíduo. O cidadão é aquele que paga imposto, né? A força política vai falar de quem é você, efetivamente, dentro do agir social, né? Você é um indivíduo que tem muito dinheiro, você é um indivíduo que é um bom empresário. Como é que você está tratando o seu funcionário dentro da sua empresa, né? E como é de fato o tratamento desse funcionário? O tratamento real. Qual é o seu pensamento real em relação à sua empresa, né? Ele é um tratamento de maquiagem ou ele é um tratamento realmente de generosidade e de severidade, quando for preciso aplicar a severidade, né? Então é isso que se refere força política. Quando nós falarmos em força política aqui, então não entendam isso como um partido político,
que não, isso está tão distante da realidade filosófica quanto a Terra está distante do centro da galáxia, né? Enfim, então as ideias movem o mundo mesmo, né? É isso que é preciso entender. De acordo com a qualidade da ideia que você tem, será o seu mundo, tá? Então, nós vamos começar por uma obra, que é a obra de um filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos. Mas antes, voltando aqui à pergunta do Felipe, por que o nosso programa chama República? A República, né? A República também não tem nada a ver com o sistema político. Nada. O programa foi retirado exatamente da obra A República de Platão. Por quê? A República é a proposta, a República de Platão, o livro, a obra, é a proposta de uma sociedade ideal, a ser construída num futuro próximo, distante, determinado, indeterminado, etc. Tal. Entretanto, esse é o discurso moderno sobre Platão, ou seja, esse é o discurso que você vai encontrar. É uma proposta de uma sociedade ideal. Platão nunca falou de uma sociedade ideal, né? Isso é o que te falam. Bom, o que é a República especificamente? A República não é uma proposta política. A República de Platão. E nem tampouco é um mito, né? A República é uma investigação filosófica num sentido pleno do termo. Talvez seja uma das investigações filosóficas mais profundas e mais sérias que alguém já empreendeu. O Ocidente, essa tradição da filosofia no Ocidente, tem duas grandes figuras, que é Platão e Aristóteles. A partir da obra desses dois homens, o Ocidente se constrói. Para a gente ter uma ideia do vigor intelectual que foram essas coisas, onde nós continuamos discutindo 3.000 anos depois, e o que esses homens falaram há 3.000 anos atrás continua absolutamente atual, né? Isso aqui dá uma ideia de que o homem, o ser humano, tem algo dentro dele que ultrapassa tempo. Portanto, se a ideia de uma pessoa ultrapassa séculos e continua atual, isso significa que o pensamento tem uma capacidade de eternidade, né? Portanto, quando nós falamos em valores cristãos, são todos aqueles valores que, independentemente da época, ele continua sendo o mesmo. Por exemplo, amor, paz, solidariedade. Se você parar para pensar, esses valores eles são universais, ou seja, eles não estão restritos a uma época, né? Eles vão sempre fazer um chamamento coletivo, mas esse chamamento é um chamamento de eternidade. É como se nós estivéssemos olhando sempre para o alto para nos guiar para alguma coisa melhor. Porque a vida cotidiana é uma vida difícil, né? Então nós temos que ter alguma coisa além, que nos fala, olha, tem algo além dessa coisa que está muito difícil de você lidar. Isso são os valores cristãos, né? Os valores e as ideias. Então o Platão na República, ele faz essa investigação filosófica. O que basicamente ele coloca? Ele diz que há uma diferenciação muito tênue, muito transparente entre os diversos níveis, planos ou camadas da realidade. Por exemplo, quando você lida para você mesmo, quando você fala alguma coisa para uma pessoa, e você tem consciência de que aquilo que você está falando não é compatível com o que você está sentindo, ou seja, você está mentindo para a pessoa, e você sabe que está mentindo, né? E aqui nós temos essa diferenciação fina entre diversos planos ou camadas da realidade. E isso se dá em todo qualquer processo da existência. Se você observar, às vezes duas pessoas vivenciando um mesmo acontecimento, um mesmo fato, presentificando o mesmo fato, elas terão impressões e descreverão aquele fato de uma forma completamente diferente. Isso é essa diferenciação fina entre os diversos planos da realidade. Então Platão fala isso. A realidade, ela é feita como se fossem camadas,
né? Como é que você acessa uma camada acima ou como é que você acessa uma camada abaixo? E aí é que entra a grande questão. Como é que você acessa, de que forma que você lida com essa realidade, etc. Tal. Não necessariamente essas realidades se tocam, né? Não necessariamente elas se cruzam. Às vezes elas estão em planos de realidade completamente distintos. E geralmente será assim, né? É por isso que quando você fala assim, por exemplo, mentir pode, mas não deve mentir. Você colocou isso em 2 planos distintos, né? Não pode mentir, pronto. Então quando você foge desse plano e mente, o fato, você não pode mentir só um pouquinho, porque a mentira em si é uma coisa redonda, né? Assim como uma mulher não pode ficar grávida, mamãe, estou grávida, mas só um pouquinho, você não pode mentir só um pouquinho. Você entrou dentro do plano da mentira. Então o plano de realidade é um plano distinto mesmo. Uma banana é uma banana, uma maçã é uma maçã. Então não existe uma bananaçã, né? E é interessante que as coisas sejam assim, porque é isso que nos faz discernir entre outras coisas e nominar a realidade. Eu determino, por exemplo, isso é montanha, isso é água, isso é prato, etc, etc. Então, Platão discerne um certo número desses planos, né? Ele, na obra, na República. E num desses planos ele fala assim, o ser humano está aqui, né? Então ele não fala, não nos interessa as propriedades, etc. O fato é que ele coloca o ser humano dentro de uma situação peculiar na estrutura do universo, né? E a partir dessa situação peculiar, entre esses planos, 2 planos de realidade, um plano divino, né, vamos dizer assim, um plano eterno e um plano temporal, que é o plano corpóreo, desses 2 planos, Platão vai descrever a natureza do ser humano. Ou seja, o ser humano é um intermediário. Ele vive entre a eternidade, né, que é o não-tempo, e ele vive no plano material, no plano concreto. E ele participa de uma forma simultânea e instável, porque não é igual, né? Mas ele participa simultaneamente desses 2 planos de realidade. Ao mesmo tempo, ele não pode viver somente num plano. Vamos dar um exemplo para vocês. Um monge confinado dentro de um mosteiro, ele pode absorver-se completamente, viver completamente só de oração? Não pode. Porque viver somente de oração, ele teria que optar por viver no plano espiritual, né? Então, o monge tem que ter coisas concretas, ele tem que lavar roupa, ele tem que plantar comida, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Nós temos alguns casos de yogis, por exemplo, na Índia, em que eles saem literalmente do mundo material, aí ficam ali em estado de meditação, sei lá, durante alguns anos. Entretanto, ele terá sempre alguns discípulos que vão dar banho nele, toma conta, corta cabelo, etc, etc, etc. E quando ele vai voltar para o plano físico, né, quando ele sai daquele estado de samadhi, ele volta para o plano físico e precisa do auxílio de quem ficou no mundo concreto, para ajudar a voltar para esse plano de realidade concreta, certo? Então é isso que o Platão está colocando. O homem vive em 2 planos de realidade, mas ele não pode viver somente em um plano, né, ou em outro plano. Ele está instalado nos 2 ao mesmo tempo, né? Quando nós falamos assim, esta cultura está excessivamente material, significa que essa cultura, por exemplo, cultura de massa. Cultura de massa é uma palavra que refere-se a uma materialização excessiva de uma parte do ser humano. O ser humano é focado somente na matéria, né? Isso gera, por exemplo, excessos que coletivamente são absolutamente nefastos. Gera uma ganância absoluta, né? Gera todos os tipos de excesso, gera taras sexuais indizíveis, gera uma série de coisas, porque você só tem aquela visão do mundo material, né? E é absolutamente vital nós entendermos que há planos distintos, porque esses planos eles tocam uns nos outros, né? Se nós tivermos somente uma vida material, sem abrindo mão de valores espirituais, por exemplo, se eu posso viver na matéria, não
praticando, não tendo dentro de mim nenhum tipo de ética, vocês verificam que isso vai levar rapidamente a civilização à mais absoluta barbárie. Né? A ética é um plano de transcendência, por exemplo. Né? É uma conquista espiritual. Né? Então tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós desejamos como coisa boa, ele não está no plano físico. Ele está sempre no plano espiritual. Porque as coisas que são do bem são aqueles valores eternos. Né? E isso você não captura na vida, mesmo que você seja uma pessoa muito rica e tenha 4 pós-doutorado. Então, Platão, na República, fala que o homem é um ser intermediário. Né? Ele está entre os animais e os deuses. Então, a República dele é essa investigação do desenvolvimento do homem, o que esse homem precisa, por que ele é assim, por que ele é assado, essa investigação que ele faz na República. Então não é uma proposta política. Quando o seu professor te falar que a República é uma proposta política, ele está redondamente enganado, mesmo que ele seja um PhD. Isso não é, está fora, completamente fora do exame crítico de Platão. Então é a partir dessa grande tarefa da filosofia, quem é o homem, né, o que esse homem está fazendo no mundo, que hoje nós precisamos de recuperar aquele ideal clássico que os gregos tinham, que era o ideal de transparência e de racionalidade. O indivíduo racional não era um indivíduo frio, era aquele indivíduo que exercitava a razão, que o homem é um ser dotado de razão, ele pensa, né, ele escolhe, ele seleciona, ele determina, é nesse sentido. Né? Então o nosso programa tem o nome de A República por conta disso, porque o que nos interessa fundamentalmente é o ser humano, e é o ser humano colocado entre esses 2 planos, né? O plano da eternidade e o plano da vida concreta, porque é exatamente entre esses 2 planos de realidade distintas que se passa a construção das ideias e os valores que você vai ter. Então, repito, a sua vida será exatamente consoante as ideias e os valores que você cultivar. Então, se você cultiva ódio o tempo todo, é impossível que a sua vida não seja cercado de ódio e de pessoas que te odeiam. Né? E de situações que te levam a se deparar com ódio diariamente. Esse é um ponto. Né? Não é uma questão de semelhante atrai semelhante. Não é você que está atraindo o outro. Você está produzindo o seu ambiente. É diferente. Porque se você estivesse atraindo o outro, você seria uma vítima do outro. Não, o caso não é esse. Né? Eu já fiz inúmeras perguntas para alguns médiums espíritas e eles ficavam absolutamente enfurecidos. Alunos meus falavam, vem cá, você é um indivíduo com um temperamento extremamente difícil, maledicente e malvado. Todos os sábados você vai dar passe. Por que você acha que a energia do passe que você está dando não está contaminada? Se você é uma pessoa tão ruim. O ser humano não gosta de ouvir esse tipo de pergunta. Não é? Por quê? Porque ele presume que a energia que ele emana do corpo não é resultado do corpo dele. Mas como não? Se não fosse resultado, pelo menos em parte do corpo dele, o espírito não necessitaria do corpo do médium. O espírito daria passe diretamente. Ora, a partir do momento que o médium é um canal e é um veículo, a energia que você produz no seu dia a dia, e não é naquele dia, no sábado eu vou ficar um santinho, porque eu vou dar passe de noite. Não é isso. Essa energia ela é produzida diariamente, ao longo do curso da sua existência. Eu falo isso muito para os meus alunos. Você pensa quais são os tipos de pensamento que você tem, que você constrói. Né? Como é que você vai desconstruir esse pensamento? Vamos dizer que eu sou uma pessoa que penso muito negativamente. Eu deixo de pensar negativamente? Como é que eu faço para tirar o negativismo de dentro de mim? Eu consigo substituir uma ideia negativa por uma ideia positiva? Não consegue. Não consegue. O que está dentro da sua possibilidade? Você vai
cultivar uma coisa diferente. Você não consegue abafar, por uma razão muito simples. Você está com um tanque cheio de gasolina no carro. Você tem que esvaziar aquele tanque, né, para colocar outro. Então, o ser humano, se você tem um tipo de sentimento, é porque ele foi formado, ele já existe dentro de você. Ele existe dentro de você. Você não consegue aniquilá-lo. Você pode fazer com que ele não se manifeste naquele dia. Você pode controlá-lo. Aí entra um ato de vontade. Por exemplo, todo dia eu xingo o meu chefe. Falo mal dele, pelo menos em pensamento. Então, eu fico falando mal dele durante meia hora. Todo dia. Então, eu tomo para mim um exercício, por exemplo. Eu vou passar a falar mal do meu chefe durante 25 minutos. É quase que a receita dos alcoólicos anônimos, né? Hoje eu falei menos mal, amanhã eu falo menos mal, amanhã eu falo menos mal, né? Vai chegar um momento em que, além deste não falar mal, você vai ter que instaurar um outro hábito. Não é necessariamente o de falar bem, pode ser qualquer outro hábito, né? Ou qualquer outra conduta, porque isso não é uma conduta exterior. Aquilo que você sente já está formatado dentro de você. Enfim, isso é para a gente dar uma ideia de quão importante é essa coisa do ser humano, né? A ideia da interioridade humana. Nós vamos começar então hoje o nosso programa. Só isso aqui, aí eu vou passar a pergunta aqui para o Felipe. O autor que nós vamos começar a República é um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos. Eu conheci a obra desse homem na casa de uma grande amiga minha, que morou em Portugal 30 anos, filha de embaixadores, uma mulher muito, muito rica, muito proeminente, tinha uma biblioteca absolutamente fabulosa. Dentro da biblioteca dela tinha esse homem, vários livros dele, do Mário Ferreira dos Santos. Então, o Mário Ferreira dos Santos é um autor absolutamente genuíno. Ele ocupa no Brasil uma posição similar ao do Giambattista Vico na cultura napolitana do século XVIII, ou de um Leibniz na Alemanha. O homem é verdadeiramente um gênio, tem uma obra monstruosa, era um homem de uma simplicidade absoluta, tem vários vídeos que estão colocando agora na internet do professor Mário Ferreira dos Santos, onde a gente ouve ele falando, a voz dele é de uma doçura, né, de uma humildade, ele nunca foi professor formal, ele sempre recusou-se a cobrar, né, pelo ensino. Ele era advogado e era filósofo, né. É o único indivíduo que foi aceito e é citado dentro do mais importante dicionário de filosofia da Europa, o dicionário de filosofia italiano. Tamanha é a complexidade da obra do Mário Ferreira dos Santos. Ele analisou os problemas mais complexos da filosofia. E existe uma característica muito interessante em relação à obra do Mário. Qualquer livro do professor Mário que você comprar, ele tem uma linguagem muito fácil, muito acessível. É uma linguagem completamente diferente dessa linguagem rebuscada de alguns filósofos que a gente pega, como por exemplo Kant. A primeira vez que eu li Kant na vida, eu tive vontade de dar um tiro na minha cabeça, porque eu não conseguia passar do primeiro parágrafo, de tão chato que ele era, né? Geralmente os filósofos clássicos, que não são filósofos, eles são professores de filosofia. É preciso entender que você pode ser filósofo sem ser professor de filosofia, sem ter passado por uma universidade de filosofia. A filosofia não é uma profissão, né? Geralmente os grandes filósofos não se formaram em filosofia, né? Já vi isso Platão e Aristóteles, por exemplo. E dentro do ambiente universitário, aqueles indivíduos que são filósofos mesmo, que levam o aluno a adquirir a sua própria voz, a ser testemunha de si mesmo, são raríssimos. Raríssimos. Eu, na faculdade, tive 2 professores absolutamente brilhantes e que eram profundamente desprezados pelo establishment da universidade. Eu me formei em uma universidade jesuíta. Os jesuítas são muito rigorosos em relação
a linha de pensamento, são excelentes educadores, né? Mas eles eram desprezados exatamente porque eles eram filósofos. Eles eram formados em filosofia e eram filósofos, né? Além do título, eles tinham aquele dispositivo natural porque o verdadeiro professor, o verdadeiro filósofo, o mestre de filosofia, é aquele cara que faz com que você mergulhe dentro de você mesmo, né? E você sai uma pessoa muito melhor do que quando você entrou, né? Se você estudar 5 anos, por exemplo, um filósofo de verdade, e é raríssimo, sempre houve, são raríssimos esses indivíduos, né? A filosofia verdadeira, inclusive, ela só pode ser estudada e aprendida com um verdadeiro filósofo. Professor de filosofia clássico, acadêmico, não te ensina filosofia. Ele te ensina uma profissão. Ele não te ensina filosofia e ele sequer te leva a raciocinar e a entender determinadas questões. Porque a filosofia, sobretudo, é uma forma de vida. E é uma forma de viver a vida. Significa dizer que se você fala que acredita no bem, em vida você tem que ser uma pessoa que pratica atos do bem. Senão, a filosofia ela não admite essa diferença entre o discurso e a prática, né? O meu professor de ética, por exemplo, falava que era perfeitamente possível você ser um Adão quanto mais e diretor do Banco do Brasil. Ou, na minha concepção, não pode. Eu não posso ser um indivíduo de mau caráter, né, dirigindo uma instituição financeira, seja ela qual for. Mas isso é o que hoje a filosofia, por exemplo, acadêmica permite, né, através de uma série de desconstruções dos seus preceitos originais. Então, nós vamos começar com o professor Mário Ferreira dos Santos, entre outras coisas, porque a obra dele eles estão reeditando agora. A Vide Editorial comprou da família do professor Mário os direitos, né, da obra. Esse homem publicou pessoalmente as obras dele, vendia de porta em porta. Ele morreu muito novo, com 65 anos, é uma perda tremenda para o Brasil, e vai chegar um momento, quando o Brasil não tiver mais nada, quando o Brasil tiver se auto-aniquilado, se voltar para a obra do professor Mário Ferreira dos Santos, o Brasil consegue ter saída para alguma coisa, porque esse homem deixou algo sistematizado, que é um esforço. Se ele inquestionavelmente morasse na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, onde a cultura verdadeira é valorizada, esse homem teria morrido insensado, como um ser quase que divino. Tamanha é a pujança da obra intelectual e da simplicidade da pessoa humana que ele foi, né? Então, ele tem uma obra chamada A Filosofia da Crise, né? Então é esse texto que hoje a gente vai começar com vocês, porque a palavra crise hoje é uma palavra muito comum, a gente ouve ela diariamente. Tem crise na política, tem crise na economia, tem crise entre casais, tem crise entre gerações. A palavra crise bate diariamente na nossa porta, né, através dos meios de comunicação, e nós não sabemos o sentido disso. Então a gente começa esse primeiro programa analisando isso, para que a gente consiga se situar um pouco. Felipe, alguma pergunta? Não tenho nenhuma pergunta, professor, até porque aqui eu tenho que me restringir a ouvir, né? Ok. Amigão, vamos a um pequeno intervalo musical e a gente retornamos então, porque temos aqui um tema muito bom, que é que toda vez que escolhemos nós separamos, e há em todo um ato de escolha uma separação por qual alguém é preterido. Então, onde há uma preferência é uma preterição. E nós então vamos a um pequeno intervalo musical e nós iremos voltar no próximo bloco, então, com foco na palavra crises e em escolhas. É isso, professor? Isso. Então vamos lá. Até já. E obrigado a todos pela vossa audiência. Bem, volta então com o nosso programa A República. Professor Ariel, tive uma interação de um ouvinte aqui, e o senhor no primeiro bloco, o senhor se referiu que o cidadão era aquele que pagava impostos. Sim. Mas isso no tempo de Aristóteles, no caso no tempo grego, né? Não. O cidadão da polis, né? Sim. Porque a palavra político vem de polis, né? Sim. Polis é uma palavra que significa cidade em grego. Uhum.
o cidadão hoje, o cidadão é uma palavra moderna, porque depois de polis nós temos civitas, que aí no Império Romano, né, que vai dar cidade mesmo, né? E da evolução dessa palavra civitas é que nós temos, assim, séculos, 1000 e tantos anos depois, o cidadão. O cidadão hoje é um camarada só para pagar imposto. Tá? Por quê? O governo não é o governo brasileiro, não. Nós já falamos isso em outro programa, que foi o Culturas e Identidades. Há 200 anos, nós não temos definição conceitual de ser humano. Então, quando suprimiu a ideia de ser humano, esse ser humano platônico, né, o homem vive entre dois planos de realidade. Um plano da eternidade, né, e um plano da materialidade. Esse ser humano não existe mais. E não existe mais ser humano mesmo. Quando foi... à medida que a ciência e os governos foram desconstruindo o ser humano, e repito, isso não é um problema do Brasil, isso é uma questão, aí sim, também negativa do Ocidente cristão, né? Da cultura ocidental, que foi invalidando conquistas que ela tinha feito. Então, nós conseguimos hoje construir um indivíduo, uma coisa que não tem identidade com nada. Ele não tem identidade com a família, ele não tem identidade com ele mesmo, ele não tem identidade com a pátria, ele não tem ligação com nada. O que liga essa criatura chamada cidadão? O que faz com que ele exista? A possibilidade dele gerar algum dividendo para o governo. Quer dizer, isso é a morte do ser humano. Mas essa desconstrução tem 200 anos. Tá? Os dados sobre isso são extremamente complexos. E aí entram, sim, inúmeros estudos que mais à frente também, porque essa desconstrução nós vamos abordá-la também, né, na ideia de corpo, a ideia de corpo que modificou ao longo do tempo, porque o corpo para o grego não é a mesma ideia de corpo para nós. Quando o grego falava que o homem era um ser composto de uma dupla dimensão, o homem era simultaneamente corpo e espírito. Alma, aliás. Espírito é um conceito hebreu, né, judaico. O homem era alma e corpo. Hoje não. O homem é o quê? Ele não é nada. É porque não há ser humano mais. Né? Então é isso aí. Obrigado, professor. O professor Mário Ferreira dos Santos, então, analisando a palavra crise, né? No livro dele, Na Filosofia da Crise, o primeiro capítulo chama-se Nós e a Crises. Crises, não é crise com é a palavra em grego, crises, C-R-I-S-I-S, crises. Essa palavra crise, que a gente chama hoje, né, e fala o governo está em crise, eu estou em crise psicológica, o meu casamento está em crise. Então essa palavra crise que nós utilizamos com tanta naturalidade, ela tem origem grega. Na origem grega, a etimologia da palavra em grego significa separação, abismo, e também significa juízo, decisão, né? Então esse juízo é um juízo interior. Né? O que significa? Nós vimos que Platão fala que o homem tem uma dupla dimensão. Ele vive entre planos distintos. Ele vive entre uma realidade de eternidade e ele vive entre uma realidade de materialidade. E ele tem que fazer escolhas. Né? Todo dia, todo santo dia eu levanto, assim que eu me levanto eu tenho que fazer escolha. Eu tenho que escolher a roupa que eu vou vestir, né? Eu tenho que escolher a aula, a tônica da aula que eu vou dar, eu tenho que escolher o trajeto que eu vou andar de carro, né? Eu tenho que escolher a comida que eu vou comer, né? Então, essa escolha que eu faço, eu tenho que escolher se alguém me desagrada, se eu vou responder à altura ou se eu vou ficar calado, né? Então, essa decisão que nós tomamos chama-se crise. Isso é uma coisa muito interessante, isso que o professor Mário nos coloca, porque isso nos dá uma dimensão de como a crise é algo interno. Ou seja, eu controlo. Bom,
Porque veja, o governo está em crise. Bom, o governo não é uma entidade abstrata, né? O governo é composto, isso foi um erro da filosofia, que a filosofia ajudou a criar. A filosofia ajudou a criar, chamada filosofia concreta, materialista, ajudou a criar entidades abstratas, entidades que não existem. Quando você fala o governo, a cidade, você pensa assim, a cidade existe? Claro que não. A cidade é composta por pessoas, né? O governo é composto por pessoas. O seu casamento está em crise? Não é o seu casamento que está em crise, é você como marido e você como mulher, né, que estão em crise. Ou seja, existem decisões que vocês estão tomando, ideias que vocês estão tomando, né, juízos que vocês estão tomando, valores que vocês estão valorizando, que está gerando uma crise. Aí você é remetido para o outro lado da palavra, etimologicamente. Essa decisão que você está tomando te leva a se separar da pessoa ou não. Então, etimologicamente, a palavra é fantástica, porque ela evidencia exatamente isso. A decisão que eu tomo, né, ela me separa. Né? E ela pode me jogar, que eu posso ter uma separação tênue, uma separação pequena, por exemplo, uma separação leve. Eu briguei levemente com uma pessoa, isso não é uma separação fatal. E eu posso ter, em decorrente de uma escolha, uma separação fatal. Eu crio um abismo. Tem casais, por exemplo, que se separam, que a relação termina de forma absolutamente tão conflituosa, em tamanha crise, que só os milênios depois vão solucionar aquilo ali. Né? Por quê? Porque, evidentemente, o que isso significa? Que você, diariamente, naquela relação, você foi escolhendo ideias, valores e tecendo caminhos que foram desconstruindo, em primeiro lugar, a você mesmo. Né? Como você se desconstrói a si próprio, você desconstrói a relação. Porque é isso que nós precisamos entender. Se eu não tiver fortalecido, se a minha interioridade não for fortalecida, eu, como pessoa, sou uma pessoa defraudada, fracionada. Né? Então, quando eu for ao coletivo, e eu sempre estou no coletivo, o meu primeiro grau de coletividade é a minha família imediata e próxima, mesmo que eu viva sozinho. Posso ser solteiro. O meu coletivo imediato é a minha casa. Né? Você tem solteiros extremamente organizados e você tem solteiro que você entra dentro da casa dele e a casa parece uma pocilga. Né? Então, esta desorganização independe, ou a organização, ela é sua. Né? Então, a palavra de origem grega significa isso. Né? Qualquer visão de mundo que a gente tenha, nós vemos, existe uma outra situação em relação à palavra. Quando ela significa abismo, esse abismo, aqui entra algo que os filósofos antigos entendiam. Por que você, Filipe, é Filipe? Porque há algo que te singulariza como Filipe. Né? E isso que te singulariza, ao mesmo tempo que te singulariza como pessoa humana, te separa do seu irmão, por exemplo. Você não é o seu irmão. Então, por que a gente nomina as coisas? Eu falo, isso é uma maçã. Por que eu sei que uma maçã é uma maçã? Aqui, Felipe, eu vou te fazer uma pergunta, porque você gosta muito e eu também. Por que um cachorro é um cachorro? Se você fosse descrever o cachorro para mim, como é que você descreveria o cachorro? Bem, eu descreveria como uma coisa maravilhosa, um amigo maravilhoso. Eu tenho 3 peludos, tenho um que tem a cor preta, outro tem a cor dourada e outro é da cor do ouro. Pois, maravilhoso. Mas, se você fosse assim classificar, o que faz com que o cachorro seja cachorro? É um animal irracional, mas um animal que é amigo. Tá, mas vamos lá, olha só. Animais irracionais todos são, certo? Concordo? Concordo. O que eu distingo, por exemplo, dos outros animais é pelo carinho, pela amizade que eu dedico ao dono.
Mas se você tiver um outro animal, assim, se você nunca tivesse conhecido outros cachorros, certo. Como é que você... vamos tentar definir o cachorro. Certo. É uma definição científica. Por que você fala que o cachorro é cachorro? Porque ele tem 4 patas e late. Ótimo. Vamos lá. O fato dele ter 4 patas, gato também tem, certo? Certo. Onça também tem, não é? Tem. Cavalo também tem. Tem. Então veja que o fato dele ter 4 patas não é a essência do cachorro, não é o que define a essência do cachorro. Mas você falou uma outra palavra, falou ele late. Late. Isso. Então, o gato não late, né? Certo. O cavalo não late. Então, aquilo que te singulariza é aquilo que é seu mesmo. Entendeu? Uhum. Então, por que a gente chega e fala, isto é um cachorro? Porque, além dele ter 4 patas, ele late. Quer dizer, as 4 patas, inclusive, não entram na configuração, exceto com uma amostragem anatômica. O late aqui é muito mais definidor. Você veja que isso que quase que singulariza o cachorro é quase que uma dimensão espiritual dele, não é? É a voz dele. Certo? O mesmo se daria com o homem, por exemplo. O que a gente garante? Por que o ser humano é ser humano? O que faz com que o ser humano seja humano? Essas perguntas nós não fazemos mais. E essas perguntas são absolutamente vitais. E por que nós não fazemos mais? Porque a ciência nos passa a falsa impressão de que nós já sabemos as respostas. Não sabemos a resposta. Por exemplo, toda pessoa tem nome e sobrenome. Né? Toda pessoa, se eu for pegar, por exemplo, o Michael Jackson, ele é alto, magro, negro, rico, cantor, solteiro, etc. Eu posso pegar vários adjetivos, várias qualidades, né, e classificar. Então, se eu tivesse uma tabela, de um lado está o nome dele, Michael. Do outro lado estão as coisas físicas, ou não, que eu atribuo àquele Michael. Ele é negro, alto, magro, etc. Vamos considerar o seguinte. Ele é negro, ficou branco. O fato dele ter ficado branco, ele deixou de ser Michael Jackson? Não. Ele é alto, ele pode ter engordado. Vamos dizer que tivesse morrido velho e gordo. O fato dele ter engordado, ele deixou de ser Michael Jackson? Não. Ele anda, ele pode ter ficado paralítico. O fato dele ter ficado paralítico, ele fez com que ele deixasse de ser Michael Jackson? Não. Ele era rico. O fato dele ter ficado rico, dele ser rico e ter ficado pobre, fez com que ele deixasse de ser Michael Jackson? Não. Então, qualquer coisa, essa lista é infinita. Qualquer coisa que eu pegar dessa lista, do lado de fora da lista, que não for o nome, são as coisas materiais e aparentes, ele tem emprego. Quando ele perde o emprego, ele deixa de ser ele? Não. Então, o que nós vamos ver? Aquilo que singulariza o homem não é nada que o mundo material te oferece. Né? Então, o que singulariza o Felipe? O que faz com que o Felipe seja o Felipe? A filipice do Felipe. Né? Isso chama-se em filosofia a essência. Né? A sua essência. Aquilo que é seu e não é de mais ninguém mesmo. Isso é algo tão interessante, tão complexo. Por exemplo, os índios brasileiros, quando eles vão nominar a criança, eles nominam a criança de acordo com o tom do espírito dela. E aí ela terá o nome de acordo com a identidade espiritual que ela traz. Por exemplo, né? Vamos imaginar o seguinte caso. Mozart, desde pequenininho, gostava de música. Né? Então era o tom dele, era um destino, era um fato. Ele nasce com aquela marca absolutamente poderosa. Vamos considerar que ele tivesse tido um pai que o impedisse de tocar música. Né? Esse indivíduo ia frontalmente contra aquilo que vai singularizar a existência dele. Né? Daquela figura que será futuramente Mozart. Bom, o que significa essa questão da separação, da palavra crise?
significa que em nós mesmos, na nossa identidade de pessoa humana, nós temos algo que nos separa do outro. E aqui não no sentido negativo, é no sentido positivo mesmo. Você, Felipe, é Felipe, independentemente do seu sobrenome. Não é o seu pai, nem a sua mãe, nem a sua cultura, nem a sua cidade, nem a sua profissão que faz com que você seja o Felipe. O verbo ser, em grego, é um verbo afirmativo. É o verbo enai. Você é aquilo. O problema é o seguinte: 99% das pessoas não sabem quem elas são. Aí é que entra. Por quê? E aqui é que entra uma construção coletiva, cultural, que acaba camuflando aquilo que a pessoa é. E essa pessoa vai tendo que absorver dentro dela características, pensamentos, sentimentos, expressões que não pertencem a ela, mas que vêm de fora. Ora, o problema das coisas que vêm de fora e que não foram voluntariamente trazidos para dentro de mim por uma decisão e por uma escolha, tudo que vem de fora para dentro de mim e vem forçado, aí sim, ele pega essa minha singularidade e vai criando um abismo dentro de mim mesmo, aqui num sentido negativo, de ruptura. Então, a ideia de crise significa que todas as pessoas que existem, são diametralmente diferentes umas das outras. Isso equivale a dizer o seguinte: quando você pensa assim, vamos pegar, que é moda no mundo inteiro, parâmetros curriculares comuns. Todas as crianças são obrigadas a aprender a mesma matéria. Isto é a maior desgraça coletiva que já aconteceu sobre a história da humanidade. Porque uma coisa é educação, outra coisa é ensino. As escolas de hoje, no mundo inteiro, elas não formam pessoas, no sentido de fazer a pessoa entender, fazer um mergulho dentro de si mesmo. Elas preparam indivíduos para exercerem determinadas profissões. Então, é um equívoco enorme nós falarmos que as escolas educam. Não, as escolas não educam. As escolas ensinam. E ensino não é educação. Quando o Brasil tiver bastante evoluído, o que ele terá que ter? Ele terá que ter locais extracurriculares que ensinem, que eduquem, aliás. E esses locais, essa educação é uma educação voluntária. A pessoa vai aprender aquilo porque ela quer aprender. E normalmente a educação é aquilo que forma a personalidade, que ajuda você a tomar posse de si mesmo, a ser senhor da sua vida, a ser dono do seu nariz, a ter a sua voz. A voz, o mundo judaico-cristão fala que o mundo foi feito pelo verbo. Todas as tradições religiosas do mundo inteiro falam de um verbo, de um som. Não é só a judaica cristã, mas na judaica cristã isso é muito forte. O mundo foi feito pelo verbo. Deus fala, faz, vê que fez e faz novamente. Todos nós temos uma voz própria. Não é só a voz gutural. Não é só a voz que sai da garganta. Há uma tônica própria. Cada um de nós tem um som. É por isso que o índio fala que o espírito tem um som próprio. Então você batiza a criança de acordo com o som dela. Qual é a tônica daquela pessoa? Normalmente o pai e a mãe, ou por falta de tempo, ou por desconhecimento, ou seja lá o que for, não prestam muita atenção no filho. Porque a vaidade de ser pai e mãe é muito superior à vaidade de realmente prestar, a necessidade e a obrigatoriedade, aliás, de prestar atenção em quem é aquele espírito que nasceu na sua casa. Porque uma coisa que as pessoas se esquecem, os nossos pais são pais dos nossos corpos. Eles não são pais das nossas almas. A minha alma é minha. Não foi o meu pai que me deu. E nem a minha mãe. A única coisa que eu recebi da minha família foi uma carga genética.
Nada além disso. O que eu sou eu. Né? Essa família pode me ajudar a manifestar aquilo que eu sou, em essência, ou ela pode ajudar a ocultar aquilo que eu sou. Ela não pode destruir, mas ela pode ocultar de tal forma, né? E transformar aquilo que eu sou em outra coisa, que eu vou entrar em crise, literalmente, aqui num sentido novamente negativo, durante muito tempo na minha vida, até o momento em que eu aprender a reconhecer quais são os meus sinais, quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, né? Então, uma das coisas mais perversas do momento em que o sistema político, aqui sim eu estou falando de política partidária, em que a política partidária resolveu destruir há 200 anos a ideia de ser humano, né? Uma das coisas mais terríveis que eles fizeram foi começar um planejamento de uniformização da sociedade. Hoje em dia todo mundo tem que pensar igual, sentir igual, falar igual, né? Você não pode fazer nada que não seja um processo de manada, né? Você tem que ter o mesmo tênis, o mesmo telefone, ler os mesmos livros. O que é isso? Isso explica em parte a crise negativamente do mundo moderno e das pessoas. Porque em termos de criação, quer dizer, dentro da perspectiva da filosofia grega antiga, né, o homem é um ser individual. Então, essa individualidade, essa existência, essa singularidade, ele existe dentro dele mesmo, né? Essa existência particular não se coletiviza. Significa que quando você obriga a existência a adotar práticas coletivas, embutir na sua essência práticas coletivas, né, que não são delas, você está forçando uma nota cujo resultado é levar esse indivíduo a uma crise profunda. Crise psicológica, crise emocional, crise comportamental, crise mental, crise de todas as formas. Né? Porque essa pessoa está desidentificada dela mesma. Né? Isso é completamente diferente. Por exemplo, os valores coletivos humanistas cristãos são valores que você compartilha com o coletivo a partir do momento que você já tem ele dentro de você mesmo. Então, como é que eu vou compartilhar a paz? Se eu for um praticante da paz, se a paz estiver dentro de mim. Né? Como é que eu vou praticar a solidariedade? Se eu for uma criatura que pratica a solidariedade. Né? E existe um outro problema em relação a essa coletividade, a toda ação que me tira do meu campo do existir pessoal e me coloca no campo do existir coletivo. Hoje em dia nós não podemos existir individualmente. Né? Se a pessoa, por exemplo, vai numa festa e não bebe, né? Ela está completamente fora do padrão. E não bebe pouco, não bebe muito. Se a pessoa vai num restaurante e não come muito, ela está fora do padrão. Enfim, há uma série de coisas que nós poderíamos, de exemplos que nós poderíamos dar, que mostram essas combinações em que nos últimos 200 anos foram sendo cada vez mais intensas, né? E agora elas estão num grau de intensificação quase que absoluto, porque não há mais separação. Você veja, a mídia te chama o tempo todo. O Facebook é um exemplo clássico. Né? Você está ali, qualquer coisa que a pessoa faça privadamente, ela posta uma foto e coloca. Como se você estivesse chamando o tempo inteiro a coletividade para participar da sua vida privada. Né? Porque você não dá conta mais de viver sozinho. Ou você acha que não dá. Ou o meio, a sociedade, a coletividade, os governos, mundialmente falando, te levam a pensar que você é incapaz de viver sozinho. Entenda que esse sozinho não é viver isolado como um eremita, não. O sozinho é ser você mesmo.
né? Pensar com a sua própria cabeça. Bom, não é porque uma grande autoridade falou que aquela autoridade, que o que ela falou está correto. A grande autoridade, dependendo da grandíssima autoridade, quanto mais grande for a autoridade, maior será a bizarrice que a autoridade poderá estar falando. Tá? Daí aquele ensinamento clássico de Buda. Não interessa quem foi que falou, é Jesus que falou. Você viveu aquela verdade? Você experimentou aquilo ali? Experimentou de viva voz? Você deu testemunho? Existe uma palavra na religião que é muito mal utilizada, e essa palavra também é da filosofia. O testemunho solitário. Você viveu aquele fato? Por exemplo, a maioria das pessoas falam de tortura psicológica. Tá? Você de fato viveu momentos de tortura psicológica? Ou isso é uma expressão? É uma metáfora? Você repete igual um papagaio? Você teve um pai, teve uma mãe? Você assistia diariamente o seu pai espancar a sua mãe? Você foi espancado diariamente? Então, qual foi a testemunha? O que você testemunhou? O solitário significa isso. O que você viu e foi você que viu? Você pode ter visto um assassinato. O cara foi lá, matou um indivíduo. Você viu. Você é o testemunho solitário daquele dado que é uma verdade. Então, quando você vai narrar aquilo ali, você é uma testemunha. Ao narrar, o outro pode até repetir integralmente as suas palavras, mas ele não viveu aquilo. Ele não faz parte do seu testemunho solitário. Então, toda a nossa vida, como é que um homem adquire juízo? Como é que nós aprendemos a decidir coisas? Quando, por alguma razão, na nossa educação, os nossos pais, ou se os pais não deram conta, se nós tivemos a sorte de ter um professor que nos ensina a usar a palavra grega de crise no sentido de decisão. Para você aprender a decidir, a decisão presume que você vai respeitar integralmente o seu testemunho solitário, ou seja, a sua experiência. Eu falo isso muito para os meus alunos. Você está recebendo um convidado na sua casa. Você não gosta daquela pessoa, mas não gosta mesmo daquela pessoa. Faça um favor para ela e para você. Não sirva café para ela. Porque você já não gosta e você já está conversando com a pessoa, segurando aquele sentimento negativo. Então você não precisa de exacerbar o sentimento negativo. Não sirva café porque você vai envenenar a pessoa. Esse é o tipo de testemunho individual. Eu estou passando por uma situação, eu não quero ampliar a negatividade da situação. Então eu tenho como conter. Isso é uma decisão voluntária. Você vai falar, poxa, L'Oreal, mas isso é falta de educação. Não é não. Não é não. Isso é uma decisão voluntária, é um ato de vontade e que você tem o direito inerente, porque cada alma é um ser livre em si mesmo, e as nossas almas, independentemente do que o meu pai acha, do que a minha mãe acha, do que o padre fala, do que o meu professor fala, do que o presidente da república fala, eu tenho o direito inalienável que me foi conferido pelo mundo da eternidade de ser eu mesmo. Então, agora, o mesmo direito que me dá o direito de decidir, de ter vontade, de emitir um juízo, é o mesmo direito que vai fazer com que eu colha as consequências daquela decisão. Vou dar um outro exemplo. Quando nós lemos Platão, é uma coisa muito curiosa. Vamos dizer, pegar os diálogos de Sócrates. Sócrates conversa tem alguns diálogos muito interessantes em que ele está conversando com as pessoas e ele pergunta assim, o que é a justiça? Aí um dos indivíduos responde, justiça é precisamente aquilo que eu vou fazer como bem para os meus amigos
e vou aplicar severamente contra os meus inimigos. Né? Então, eu vou favorecer os meus amigos e vou prejudicar os meus inimigos. E aquele indivíduo falou sinceramente que ele acreditava naquilo. Se você pegar hoje, numa conversa entre pessoas, se você perguntar o que é a justiça, primeiro que a pessoa não vai te dar essa resposta, ela não vai falar o que ela acha da justiça. Ela vai vir com argumentos teóricos, conceituais, termos jurídicos, etc. Ela não vai falar o que ela pensa da justiça. Né? E se ela falar alguma coisa nesse gênero, pouco depois, ela pode vir com a desculpa, mas não é bem assim, não é bem isso que eu quis dizer. Todas as vezes que o indivíduo fala uma coisa e logo em seguida ele desmente aquilo que ele falou, isso significa que ele tem uma crise interna de valor, de juízo, de decisão. E a maior parte das pessoas são assim. Por quê? Porque não foi treinado nessa pessoa, seja pela família e seja por ela mesma, né? Eles não aprenderam a cultivar a sua voz própria, a ter o seu testemunho solidário, né? Porque a tomada de juízo, né, ou a tomada de decisão, que é um dos significados etimológicos da palavra crise, toda vez que eu tomo uma decisão, aquela decisão está decidida. Então, assim, eu decido que eu vou matar a minha mãe. Pronto. Também ensino isso para os meus alunos. Você matou a sua mãe? Matou. Matou, está matada. Só não há como desmatar. Muito bem. Vamos considerar que você é espírita, acredita que há uma vida após a morte. Você vai chegar do lado de lá. Vamos dizer que alguém vem te perguntar: Maria, você matou a sua mãe? Você teria só a possibilidade de haver duas respostas nessa circunstância. Você falaria assim: matei. A outra resposta seria: matei, mas eu não queria tê-lo feito. A segunda resposta é profundamente equivocada e altamente mentirosa, né? Porque você matou sim porque queria matar. Esse é o primeiro ponto, né? Você tomou a decisão de matar. Você teve o juízo de matar. E você concretizou aquilo. Qual é a resposta correta que você deveria dar? Matei. Aí o juiz te perguntaria: você matou porque quis? Você fala: matei porque quis. Você mataria de novo? Aí sim você poderia falar: não mataria de novo. Porque acho que o que eu fiz não foi correto. O que está acontecendo? O que é o juízo? Juízo é quando você, por um ato de vontade, toma uma decisão, assume as consequências daquela decisão, não nega o que você fez, mas reflete sobre ele. Mas assume a consequência. Então, assim, se você mata e a consequência imediata de matar é ser punido, é ir preso, assuma. Né? Igual o indivíduo. Por exemplo, a lei brasileira, no meu entendimento, é completamente equivocada. A lei te proíbe de dirigir bêbado. Né? Entretanto, se o cara dirige bêbado, porque evidentemente sabe-se que quando o cara está bêbado, ele fica privado dos sentidos e ele pode matar alguém. Então não é um homicídio, quando você mata alguém, nessa circunstância, não é um homicídio involuntário. É um homicídio voluntário. Você decidiu beber, você foi para o bar beber e você bebeu até ficar bêbado. E não bastasse isso, pegou o carro, foi e matou alguém. Então, assim, a justiça deveria prender esta pessoa porque ela, de fato, optou, decidiu e praticou e sabia que havia o risco, entre outras coisas, de matar outra pessoa. Então ela decidiu voluntariamente que poderia matar outra pessoa e que mataria outra pessoa. A lei é completamente equivocada nesse aspecto. Porque as leis que nós temos, muitas não nos fazem assumir as consequências dos nossos atos. Outras passam a mão e descriminalizam aquele ato. Outras são completamente ensandecidas. O fato é que o juízo e a decisão, quando ele é bem formado dentro de nós, ele só é formado, nós só conseguimos ter decisões adequadas e corretas desde que essas decisões sejam consoantes com a minha pessoa.
Portanto, eu posso ter nascido numa determinada família e não ter nenhuma compatibilidade com aquela minha família. Eu posso ser uma pessoa completamente diferente, né? Então, toda a existência, e geralmente as pessoas entram em conflito com isso, quando o filho é muito diferente do núcleo familiar. Aí ele tenta se ajustar àquele núcleo. E o núcleo também, por sua vez, tem uma certa restrição àquela diferença. A gente até fala que esse indivíduo é a ovelha negra da família, né? Bom, quando as pessoas são respeitadas na sua singularidade, é a singularidade dela. Sim, porque fundamentalmente não é aquele indivíduo que é diferente da família. Nenhum membro da família é igual ao outro membro. Todos eles são essencialmente diferentes. Por uma razão qualquer, né? Pode ser que sejam algumas pessoas que tenham mais ou menos algumas características que possam ser análogas. Mas como testemunho vivo, cada filho é diferente do outro. Cada família é diferente da outra. Uma família não é um corpo orgânico, uníssono, né? Como se fosse um bloco de gelo total. Tá bem? Então, é preciso entender isso. A palavra crises, só existe crise quando você mistura o seu individual com o coletivo, né? E quando você é levado a se misturar. Eu vou dar um outro exemplo. Há inúmeros casos de pessoas que casam, tanto mulher quanto homem. Homem casa, antes de casar tem o hábito de, toda sexta-feira ir beber com os amigos. Bom, quando casou ele já tinha esse hábito, leva aquele hábito para dentro de casa. As mulheres não gostam, né? Tentam modificar o indivíduo daquele hábito. Ou o cara tem hábito de andar de moto, fazer trilha, qualquer coisa do gênero. As mulheres não aceitam. Bom, mas você já casou com aquele indivíduo daquela forma. Ele não ficou daquela forma depois que casou, né? Determinadas mulheres também têm determinados hábitos. Você já casou com ela com aquele hábito. Ela é assim. E ela não está sendo assim para te afrontar, né? O que os casamentos, quando não há maturidade suficiente e nem respeito à individualidade, o que os casamentos vão fazendo? Eles vão interferindo na individualidade da pessoa. Isso gera um desgaste profundo na relação e depois de muitos anos, efetivamente, aquele casamento vai acabar. E há pessoas que vão abrindo mão de fazer aquilo que elas gostam, né? Pelo menos é esse o argumento superficial. Eu abri mão de tal coisa em prol do casamento, né? E aquele casamento não deu certo. Esse discurso é um discurso superficial também. Por quê? Dificilmente um indivíduo que sabe o que ele quer, sabe mesmo. Porque aquilo que ele quer é exatamente aquilo que ele é. É o testemunho de vida dele. É a essência dele. Ele nasceu com aquela característica. Então, quando você descobre aquilo que torna você, você não abre mão disso. Por nada e nem por ninguém. Você vai falar, isso é egoísmo. Não, não é. Geralmente essas pessoas têm atitudes extremamente centradas, porque elas sabem aquilo que elas querem. E elas assumem os riscos, as consequências, e geralmente a nossa personalidade, quando ela se estrutura, né, bem, quando ela é bem estruturada, ela não é radialmente estruturada. Por exemplo, quantas virtudes pode ter um ser humano? Inúmeras. Se você pegar um santo, por exemplo, vamos pegar o Chico Xavier, que é um indivíduo quase que considerado santo no Brasil. Era um homem de uma bondade incomensurável, né? Normalmente, quando as virtudes ou a bondade no ser humano, ela não é quantitativa, ou seja, eu não sou bom em tudo. Eu vou ser bom em alguma coisa. Em outra coisa, eu não vou ser tão bom. O Chico Xavier era um indivíduo extremamente bom, no sentido de praticar a caridade,
Né? Mas poderia ter sido alguém extremamente ineficiente no sentido de ganhar dinheiro, por exemplo. Né? Quando a gente pega Abraão, o exemplo de Abraão, Deus manda Abraão pegar o filho e matar o filho, e testa a fidelidade de Abraão. A virtude de Abraão é a fidelidade. Ele é fiel a Deus sob todas as circunstâncias. Em nenhum momento ele quebra a virtude da fidelidade dele, Abraão. Em compensação, ele era profundamente mentiroso para as outras pessoas. Perceberam? Uma coisa não desmerece a outra. Então, geralmente, quando nós analisamos uma pessoa e aquela pessoa se destaca em alguma virtude, em alguma positividade, em alguma coisa que a gente entende como positivo, e quando nós descobrimos alguma coisa de negativo daquela pessoa, você fala, tá vendo? Ela não é bem assim. Engano seu. Aquilo que é seu, você vai manifestar com absoluta naturalidade. A grande dificuldade da educação consiste exatamente em fazer o ser humano descobrir esse recurso extraordinário do testemunho solidário dele. Esse é um curso que nós damos aqui, por exemplo, na nossa organização há quase 20 anos. Existe uma dificuldade imensa. O avatar indiano, o Bhagavan Sri Satya Sai Baba, o Sai Baba tinha uma frase muito curiosa. Ele falava assim: você não é aquilo que você pensa que é. Você não é aquilo que a sua família quer que você seja. E você não é aquilo que a sociedade acha que você é. É exatamente isso. Quem é você? Ou seja, você não se conhece por quê? Porque, por uma razão, repito, ou a sua família e o seu processo, e você nunca teve um professor que te levou a esse encontro consigo mesmo. Né? Você precisa de saber, de ter posse de duas coisas fundamentais para que você seja você mesmo. A sua voz, né? A sua voz interna, e quando você está em ressonância com a sua voz interna, até a sua voz externa modifica. Né? E você passa a modulação do interior com o interior. Essa modulação passa a ser uniforme. Né? Então você tem que saber qual é a sua voz e você tem que ser testemunha da sua própria vida. Isso é um ponto fundamental. Sem isso, a filosofia, por exemplo, o grande espírito da filosofia reside em levar o indivíduo a essa descoberta. Quem é você mesmo? Né? Qual é a sua essência? O que faz de um cavalo? Eu tenho 5 cachorros, cada um deles é completamente diferente um do outro. Isso não é só no campo do ser humano. Convivo no meio de inúmeras plantas, cuido de plantas diariamente. Né? Todas as plantas são completamente diferentes umas das outras. Completamente diferentes. A mesma espécie, a mesma planta. É uma coisa muito curiosa. Quer dizer, a própria natureza tem uma singularidade nas espécies. Né? Ela tem uma crise própria. Né? Então, uma das coisas mais perversas que nós podemos fazer em relação a um ente que existe é tirar a singularidade desse ente que existe e torná-lo uma pasta sociocultural. Às vezes, por exemplo, você vem de uma geração, sei lá, seu avô, seu pai, seu bisavô foi médico. Então, como tem essa tradição dentro da família, o seu pai quer que você seja médico, mas você não tem a menor afinidade para ser médico. Você quer ser artista, por exemplo. Como é que vai fazer? O seu testemunho é de artista, não é da medicina. O que você tem que seguir? O seu testemunho. O seu testemunho. Você tem que ser aquilo que você quer ser. E veja, esse testemunho, ele não tem nada que ver com a ideia de prazer. Você vai fazer aquilo que te dá prazer. Não. Essa banalização da ideia do prazer, da cultura do prazer por qualquer coisa, é completamente equivocada. A vocação de uma pessoa
não tem relação nem com dinheiro nem com prazer. Né? Você pode querer fazer uma coisa, e geralmente quando nós queremos fazer alguma coisa e que aquilo está em absoluta afinidade conosco, nós não olhamos num primeiro momento, nem no segundo, nem no terceiro, para dinheiro, nem para prazer. A gente quer aquilo. Então isso significa que existe uma parte do interior do ser humano, que é a alma dele, né, que existe num outro plano. E a civilização moderna, nos últimos 200 anos, não nos permite, né, que nós tenhamos uma consciência aguda de nós mesmos. Então, grande parte do problema da crise do mundo moderno hoje, como mostra esse primeiro capítulo do livro do professor Mário, entre outras coisas, reside dessa ideia da pasteurização das pessoas. Né? As pessoas têm que pensar igual. E é essa pasteurização que está gerando um abismo entre as coisas. Se vocês verificarem, quanto mais as pessoas praticam coisas coletivas, mais elas se afastam. Né? Mais elas se fecham dentro de si mesma. Né? Então existe um abismo aberto, um abismo social aberto, que está levando a um abismo cultural. Portanto, quando a gente fala o Brasil está em crise, não é o Brasil, porque o Brasil em si mesmo, enquanto entidade autônoma, não existe. O problema é a corrupção brasileira. A corrupção em si mesma não existe. Existem pessoas, ou uma pessoa isoladamente, outra pessoa isoladamente, outra pessoa isoladamente, que vai lá e resolve roubar. E aquele que rouba e tem outro que corrompe. Então, existe a corrupção e o corruptor? Existe, é evidente. São indivíduos isoladamente que estão, por um ato deliberado de vontade, tomando aquela atitude de roubar, que é uma outra lei equivocada. Você roubou dinheiro público? Roubei. Está constatado o roubo? Não tem meia chance, porque é um ato deliberado de vontade e não há justificativa para isso. Você fala, mas o cara pode me constranger? Não, não pode. Não pode. Há inúmeros casos de indivíduos que ficaram presos, foram torturados, sofreram uma série de horrores, que aquelas pessoas nunca abriram mão das suas convicções. Por quê? Porque era um testemunho. É aquilo que ela é. Antigamente, não muito antigamente, mas pelo menos há 30 anos atrás, 40, pelo menos ainda vigorava, uma empresa não pedia falência. O indivíduo, o dono da empresa, vendia o patrimônio inteiro, vendia tudo que ele tinha, pagava os credores. Depois é que ele decretava a falência. Hoje em dia não, um cara decreta a falência, fale todo mundo e sai com dinheiro no bolso. Ele está completamente equivocado. O que é isso? Então, a crise social não vai se resolver por ela própria. E ela é extremamente complexa. Agora, será necessário um esforço coletivo, conjunto, para que cada um de nós assuma ou tente, né, recuperar aquilo que os governos, as empresas e as escolas foram nos tomando, que é a verdade inabalável, humanista, cristã, de que eu sou um ser singular e individual, e eu tenho que ser respeitado na minha individualidade. Portanto, outro problema que tem hoje em dia é que ele é completamente equivocado e que só surgiu por conta da destruição da ideia de ser humano. Você vai lutar pelos direitos das mulheres que os maridos batem nela. Você vai lutar pelo direito do gay. Você vai lutar pelo direito das feministas. Você não tem que lutar pelo direito de ninguém. A pessoa humana existe. Existe. Ela é uma pessoa? É. Então, toda pessoa humana que existe, dentro do valor humanista verdadeiro, e não o valor que os políticos resolveram criar, né, e os acadêmicos dentro das universidades, essa desconstrução que foi feita nos últimos 200 anos. Então, a pessoa humana existe. O fato dela existir, ela já é diferente. Só o fato dela existir, ela já é diferente, e por ser diferente,
nós temos que admitir que a diferença é um dado de verdade no mundo real. Tudo que existe vibra e vibra na sua frequência natural e é, por natureza divina, diferente. Mesmo que você seja um gêmeo univitelino. Você tem o mesmo corpo, nasceu da mesma célula, as suas almas são completamente diferentes. Então aquilo que te singulariza não é o seu corpo. E o que te dá o direito de ser diferente não é a lei do país, é Deus. É Deus que te fez diferente. Não importa se você acredita nele ou não. Né? Há muitas culturas, historicamente as culturas acreditam num poder supremo. E é este poder supremo que nos permite ser diferente. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar para voltarmos a ser seres humanos. Porque é dentro da ideia de ser humano, né, que está esta coisa ligada à crise. Eu tenho juízo, eu tenho decisão, eu sou diferente, eu sou e serei sempre. Ponto final. Não se discute. Então, você não pode querer, em prol de uma uniformização de pensamento, você não pode uniformizar o pensamento de ninguém. Isso é ditadura, isso é totalitarismo. Isso é o mais alto grau de perversidade possível. É quando você tenta unificar todo mundo. Você poderia falar, um monge ou um militar que veste roupa igual. Né? O uniforme uniformiza? Não. Né? Não uniformiza. Quando é que a coisa uniformiza? Quando ela quer que você pense igual, que você sinta igual, né? Que você haja igual. Existe uma coisa em relação ao uniforme. Eu, quando estudei, a gente tinha uniforme, né? Porque eu estudei em escola pública. E diga-se de passagem que as escolas públicas, na época que eu estudei, eram as melhores que tinham. Aliás, o indivíduo só ia para a escola privada porque ele era vagabundo mesmo, não gostava de estudar, né? E na escola privada ele havia o ditado, papai pagou, passou. Então o cara não queria estudar, ele ia para a escola privada porque ele não tinha que estudar mesmo e pronto, lá o pai pagava e ele passava. As escolas públicas eram bem diferentes. Então, quando você tem uniforme, o que está acontecendo? Há uma uniformização da sua personalidade? Não. Não há. Só que você simplesmente não julga o outro pela roupa em que ele está. O processo de relação, a pessoa não olha para o externo, ela é obrigada a olhar para você. Uma vez fizeram uma pergunta para aquele conjunto magnífico português, o Madre Deus, para aquela mulher absolutamente impressionante, aquela voz de anjo, que era a Teresa Salgueiro. O Madre Deus, desde o momento em que eles foram lançados em Portugal, eles só se apresentavam de negro. Todos eles. E a Teresa sempre com o cabelo preso. Todos eles. E a repórter perguntou para a Teresa, por que você só se veste de negro? E ela deu a seguinte resposta, que foi a coisa mais linda que eu já ouvi. Ela falou, porque quem tem que aparecer é a música, não eu. Muito bem. Quando todos os alunos estão vestidos, ou os militares, ou os monges com a mesma roupa, o que aparece? A pessoa. É a pessoa que aparece. A desconstrução foi tão grande que eles começaram a falar que inventar coisas e mentiras a respeito dos uniformes escolares. E dizer que aquele uniforme era algo ligado à ditadura. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Desde que o mundo é mundo, sempre teve uniforme, de uma forma ou de outra. As vestimentas fazem parte da estrutura. O problema não, a ideia por trás da vestimenta quando ela é igual é exatamente isso que a Teresa Salgueiro respondeu. Quem aparece? Você não olha mais para o uniforme, você olha para a pessoa. Então você vai conversar com a pessoa. Isso é uma forma de você começar a sacar, fazer com que aquela pessoa que habita dentro de você e que você desconhece comece a aparecer. Então, uma importância histórica
em relação a isso, né, a ideia da crise. Então, por que hoje o mundo está em crise? Porque nós não fomos adestrados para nos tornar testemunhas fidedignas do que nós assistimos, do que nós vivenciamos, do que nós fazemos. É como se nós estivéssemos fechados para o mundo. É um cofre. Fechou, perdeu a chave, você não sabe mais o segredo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que estourar aquilo com dinamite. Então, se você tiver a oportunidade de estar diante de um professor sério, mesmo, um filósofo, alguma pessoa que abra, que saiba como permitir que você se reconecte com parte da sua alma, né, com aquilo que você efetivamente é, você vai ver que você passa a ser um interlocutor completamente diferente. E quando você emite uma opinião, você emite mesmo, porque aquela opinião é sua. Ela não veio do governo, ela não veio da família, ela não veio da mídia, ela não veio de uma pessoa que você admira. Né? Porque se nós não tomarmos posse de nós mesmos, nós não conseguiremos de fato fazer nada em prol de nós mesmos. Nós estaremos sempre sendo conduzidos, sempre sendo guiados. Então, um dos grandes ensinamentos da cultura humanista cristã ocidental, que surge lá na Grécia, é exatamente a valorização da pessoa humana, né? E depois o discurso histórico de construção de ser humano, né? Então, na Grécia, os gregos falam que o homem é um ser composto de uma dupla dimensão. Ele é corpo e ele é alma. E ele vive entre esses dois planos, né? Hoje a cultura material que nós temos só trata o ser humano como corpo. E um corpo absolutamente fragmentado. É por isso que você é obrigado a identificar-se cada dia com um produto de consumo diferente. Com um liquidificador, com uma geladeira, com a viagem que você vai fazer, com um telefone, com um sapato, com a cerveja que você bebeu, etc, 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 etc. A cada identificação com a coisa, você se desidentifica consigo mesmo. Como é que você sabe que aquilo que você está comprando é algo seu, ou seja, um ato voluntário de vontade da sua alma? É muito simples de identificar isso. Todas as vezes que você compra algum produto, tá, e que é um ato de vontade, quando você olha para aquele produto, assim, 20 anos depois, mesmo que ele tenha saído da moda, você não tem vontade de se desfazer dele. O seu sentimento de afeto pela coisa permanece idêntico. Por outro lado, ele não cede. A vontade é alguma coisa que não cede. Quando você teve vontade de alguma coisa, você concretizou aquela vontade que você teve, e no momento seguinte você se arrependeu, ou você perdeu a vontade, né, daquilo que você quis em um determinado momento, é porque aquela vontade não era sua. Era uma vontade superficial. Ou seja, era esse lado do abismo dentro da crise em você mesmo, né? Então, o grande exercício consiste em fazer a pessoa reconhecer quem ela é. Quando ela reconhece o que ela é, ela vive na crise. Então, vamos entender. A crise faz parte do existir humano. Só que há dois tipos de crise. Existe uma crise boa, que é aquela crise que você decide e que você se identifica como algo singular. É a etimologia da palavra. E existe aquela crise ruim. É aquela crise que você sempre toma decisões baseadas naquilo que você não gosta, ou que as pessoas ou o mundo te obriga a decidir. E como você decide porque você não gosta, que não é um ato de vontade, não é testemunha de você mesmo, você vai se arrepender depois, né? E todas as vezes que você faz isso, você vai ficando cada vez mais conflitado consigo próprio. Enfim, penso que para hoje essa ideia aqui que o professor Mário Ferreira dos Santos traz é muito importante. Então, assim, lembrando e para finalizar, nós estaremos sempre em crise. Só que tem dois tipos de crise, uma crise boa e uma crise má. É fundamental você se esforçar para ser você mesmo. Entenda isso como um objetivo de vida. O objetivo de vida é ser perseguido, custe o que custar, doa a quem doer. E entenda que você tem o direito de ser você mesmo. Quem te deu esse direito?
Deus. Você acreditando nisso ou não? Bem, acho que nós estamos chegando então ao final de mais um programa, do programa A República, no nosso primeiro programa do ano 2016, e nós esperamos que realmente vocês tenham gostado. Eu, quanto a mim, quero dar os parabéns ao Dr. L'Oreal, e nós vos esperamos então na próxima segunda-feira para mais um programa A República, desejando a todos uma semana de boas escolhas. Boa noite, professor L'Oreal, parabéns pelo programa mais uma vez. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Felipe. Espero que o assunto tenha ficado um pouco claro, né? Ficou bem claro. Boa noite, ouvintes, e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E até o próximo programa, na próxima segunda-feira, 20 horas.